nesta noite. Queridos e amados, a palavra de Deus nos diz, na segunda epístola do apóstolo Paulo ao servo Timóteo, capítulo de número 4, verso 1 a seguir, vai nos dizer: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra em tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o mistério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. O verso 7 vai nos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém. Aleluia. Queridos e amados, o servo Paulo, na prisão ali em Roma, escreve esta carta direcionada ao seu filho na fé, seu discípulo Timóteo, exortando a ele que continuasse a obra, pois a obra não poderia parar. E nós vemos nos dias de hoje situações que nos trazem a lembrança. Embora muitos irmãos gostariam de estar aqui, embora nós queríamos que os irmãos estivessem aqui, para cultuarmos juntos a presença de Deus. A comunhão é algo gratificante, prazerosa diante dos olhos do Senhor. Porém, aprove a Deus, por um pouco de tempo, nos afastar. Está prestes a terminar. E assim estaremos novamente reunidos na casa de Deus, para matarmos a saudade e para assim adorarmos o nome do Senhor. Mas vemos aqui que a obra não poderia parar. O servo Paulo estava aprisionado, mas exortava o seu discípulo para que continuasse a pregação do Evangelho. E meditando na palavra de Deus, observando um pouco sobre a história deste servo, eu vim a meditar neste verso de número 7, que nos diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O servo, sabendo que os seus dias estavam próximos, ele finda dizendo: guardei a fé, cheguei até aqui, cumpri o meu objetivo. Para falar deste servo Paulo, precisamos voltar um pouquinho atrás. O capítulo de número 6, ele vai nos falar sobre a separação dos discípulos. Ali, diáconos para servir a ceia. E dentre estes 7 que foram separados, estava um por nome Estevão. E este Estevão, cheio do Espírito Santo, pregava com autoridade, falava do amor do Senhor de uma forma impactante. Mas isso causou uma agonia, um reboliço, um mal-estar entre os religiosos. E eles, não convencidos com o evangelho verdadeiro,
anunciado pelo servo Estevão, eles proporam ali de caluniar ao servo de uma forma que parecia que ele tivesse blasfemado contra o nome de Deus, usando ali em contraproposta uma negativa contra a lei de Moisés. Se juntaram ali para pressionar o servo de Deus, e se juntando a pressionar o servo de Deus, não temendo aquela ocasião, abriu a boca e do verso de número 2, do capítulo de número 7, até o número 53, se não me falha a memória, o servo de Deus expôs a morte salvífica de Cristo, a redenção, a salvação daqueles que veriam a se arrepender. E aqueles homens ficaram enfurecidos, e colocando ele ali para fora, começaram a o apedrejar. Mas, queridos, em meio àquela ameaça, o servo de Deus, ele proferira palavras que somente um crente verdadeiro poderia proferir. E ele diz: eu vejo o céu aberto, e à direita de Deus está o Senhor. Aquilo causou, queridos, um alvoroço, e aqueles homens começaram a apedrejá-lo. E ao apedrejá-lo, ele dizia: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele usa a expressão conhecida, na cruz, no Monte Calvário: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E ele usa o termo: não imputes a ele este mal, porque eles não sabem o que eles estão a fazer. Naquele momento, o servo de Deus estava sendo apedrejado. Em meio àquela multidão havia um jovem por nome Saulo. E aos pés deste jovem colocaram as vestimentas do jovem discípulo, do jovem diácono, do jovem servo, do jovem evangelista, chamado pelo Senhor, Estevão. E ali as vestes aos pés daquele jovem por nome Saulo. Queridos de Deus, daquele momento em diante, nós vamos ver que aquele jovem por nome Saulo, que logo viria a pedir cartas para assim perseguir os servos de Deus e aprisioná-los. Ele sai daquele momento, mas eu quero nesta noite conjecturar que até aquele momento, queridos, a não ser o Senhor Jesus Cristo, nós não tínhamos visto alguém que estava sendo ofendido, perseguido, maltratado, pedir misericórdia por aqueles que o perseguiam e o maltratavam. Somente Jesus. E eu quero conjecturar que Estevão, ao clamar perdão para aqueles que estavam a o apedrejar, causou um impacto na vida daquele jovem, embora ali ele viesse a ter uma reação contrária, mas eu acredito que isso ficou em sua mente. Como alguém que está sendo apedrejado, pede misericórdia por aqueles que o apedrejam. Aí, querido, segue-se, ele pede carta. Concedendo essas cartas, ele vai em direção a Damasco. E na estrada de Damasco, ele tem uma surpresa. Ele se encontra, aleluia, com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vem diante dele com um resplendor de grande glória e começa a falar com ele. E diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele naquele momento, ele fica atônito. E ele diz: Senhor, quem és? E Jesus diz: eu sou o Senhor Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Aí naquele momento ele diz: Senhor, o que queres que eu te faça? E o Senhor Jesus
fala para ele que ele seguisse o seu caminho e fosse ali para a casa de Judas, que situava-se na rua direita. E ele vai. Indo por 3 dias, queridos, ele não bebe, ele consagra, ele jejua. E jejuando em um destes dias, ele tem a seguinte revelação: por meio de visão dada por Deus, ele vê um homem por nome Ananias, adentrando ali na casa de Judas, estendendo as mãos sobre ele, e a sua visão ela torna. E ele fica impactado com aquela situação. Aí eu venho entender, queridos, ele não enxergava, mas ele estava ali ligado no trono da graça. Ele se encontrou com Jesus. E quem se encontra com Jesus não tem a vida da mesma forma que tinha outrora. Quem se encontra com Jesus é transformado. Quem se encontra com Jesus é regenerado. Quem se encontra com Jesus tem nova atitude. Quem se encontra com Jesus tem nova vida. E ali, queridos, ele não podia ver com um olhar natural, mas com um olhar espiritual, ele foi capaz de ver e entender o propósito de Deus na sua vida. Diante, Deus fala com o servo Ananias e diz: vai à rua direita, a casa de Judas, e ali haverá um jovem por nome Saulo. E ele teve a visão que você entrava, a mão sobre ele. E naquele momento, Ananias temeu. E ele disse: Senhor, não é aquele, eu tenho ouvido falar sobre ele. Ele persegue aos teus, aos que te servem. Aí Deus olha para ele e diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Ali, queridos, ele vai, cumpre o propósito. A palavra de Deus vai nos dizer que ele entra da mesma forma que o servo Saulo ali tiver a visão, estende a mão sobre ele, sua visão retorna. Ali ele é batizado e ali ele começa a sua caminhada como discípulo do Senhor. Queridos e amados, a caminhada de um servo de Deus, ela é repleta de provações. Todo dia tem algo que vem para tentar nos parar. Todo dia tem algo que vem como obstáculo para intervir na nossa caminhada com Cristo. E assim, queridos e amados, o servo Saulo, que agora se torna Paulo, ele vem com o propósito de fazer a obra de Deus. E ele começa a pregar, e as pessoas não entendem. Ficam atônitas porque ele era quem perseguia o povo de Deus e agora está pregando sobre Jesus Cristo, aquele que outrora ele perseguia. Aí, queridos, o levante vem. Pessoas tentam tramar planos para matá-lo. E ali ele é descido na calada da madrugada por um cesto, para que assim fosse guardado com vida. Queridos, aproximadamente 3 anos, ele se prepara, porque ele tinha uma chamada dada por Deus, ele tinha uma vocação feita pelo Senhor Jesus Cristo. Se lembra, o próprio Jesus veio ao encontro de Saulo para mudar a trajetória da sua vida. Neste momento eu venho entender, queridos, que nós andávamos errantes, praticando coisas que eram desagradáveis ao Senhor. Aí Jesus veio ao nosso encontro, preparou um dia para salvar a nossa vida, nos redimir de nossos pecados e nos colocar de pé na sua presença, lavados na sua presença, para fazer a sua obra. Então nada pode nos parar, nada pode nos... Aleluia. Aí, querido, dadas as proporções, este servo, aonde passava era perseguido,
Quero citar aqui alguns lugares aonde ele passou. Ele foi perseguido em Damasco, rejeitado e preso em Jerusalém. Ele foi esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica e também em Bereia. Foi chamado de impostor e tagarela em Atenas. Enfrentou as feras em Éfeso. Só um pontinho aqui para a gente poder entender. Quando fala de fera aqui não está falando de leões, mas de religiosos, de pessoas que pregavam contra o verdadeiro evangelho de Cristo. Hoje é diferente. Muitos lugares se prega um evangelho que não é o evangelho da verdade. Se ensina totalmente contrário à vontade de Deus. Todos os dias aqueles que falam a verdade enfrentam feras. Mas ele não se deteve. Foi acusado em Cesareia. Sofreu naufrágio indo ali para Roma. Foi picado por uma víbora. Foi açoitado 3 vezes com vara. E também castigado 5 vezes com uma quarentena de açoites menos 1. Observem bem, queridos, pela lei, não se podia passar da conta nos açoites, mas eles tramavam de uma certa forma e contavam apenas até 39 para continuar o castigo. E isso o servo de Deus passou. Aí eu entendo por que, queridos, ele vem a falar, Romanos, aleluia, olha só, que coisa linda, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 18, ele diz, porque para mim, tenho por certo, que as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória, que em nós há de ser revelada. Ele está dizendo, independente do sofrimento que eu possa passar nesta terra, o evangelho será pregado, o nome de Cristo será exaltado, a obra será realizada. Oh, glória! Queridos e amados, agora preso em Roma, este servo de Deus se põe a escrever para as igrejas a qual ele fundou. E nas horas vagas que não estava a ditar, ou até mesmo escrever, ele estava pregando o evangelho, estava falando dos seus testemunhos. Pastor, mas que loucura é essa? Como que o Senhor pode falar de algo a qual a Bíblia não está relatando? Como a Bíblia não está relatando? Observem bem, queridos, nem a prisão pôde conter o propósito de Paulo em ver a salvação do seu semelhante. Ele estava preso, mas a sua boca estava livre. Ele estava a testificar o poder salvífico de Cristo. Aleluia. Paulo estava algemado, queridos, aos cuidados ali do imperador. Havia a guarda pretoriana que estava algemadas ali a ele, 2 soldados, e havia 3 turnos por dia. Isso aconteceu durante 2 anos, já imaginou? 2 soldados aprisionados ali a ele, durante 3 turnos ali, durante 2 anos. Imagina Paulo contando os seus testemunhos, por onde ele passou, os milagres que Jesus fizera, falando de quem ele era outrora, e agora transformado pelo Senhor Jesus Cristo. O impacto que cada soldado recebia através daquela palavra. E cada turno foi se trocando durante 2 anos. Quem sabe dizer que se eram os mesmos soldados todo turno, a cada 3 turnos trocava. Mas eu acredito que não.
ia se revezando, e através disso o evangelho ia sendo propagado. Devido a isso, queridos, estes guardas, eles faziam parte de um grupo de elite, que eram 16 mil soldados aproximadamente de escolta. Gente que tinha trânsito livre no palácio, tinha influência política no império. Nestes 2 anos, Paulo estava com as mãos presas, mas seus lábios estavam livres para testemunhar sobre o Senhor Jesus Cristo. Nesse tempo, Paulo, queridos e amados, evangelizou soldados e demais membros do Nero não sabia, mas Deus havia constituído um presidente das missões estrangeiras no seu império, pois havia colocado no palácio o maior missionário da igreja, e diante dele o seu auditório. Durante esta prisão em Roma, Paulo ganhou muitas pessoas para Cristo, a ponto de escrever aos Filipenses, Filipenses capítulo de número 4, se você quiser acompanhar comigo, versículo de número 22, ele diz: os santos vos saúdam. Aí ele continua, ele diz: e especialmente os da casa de César. Aleluia. Mas espera aí, não era só Paulo que estava preso de crente? Ele ganhou vidas para Cristo, ao ponto que, sabendo eles que ele iria escrever ou ditar esta carta direcionada ao servo Timóteo, eles disseram: manda saudação a eles, cumprimenta os nossos irmãos. Se fosse em nossos dias, manda a paz do Senhor para eles. Oh glória! Queridos e amados, Filipenses capítulo de número 1, olha o que nos diz a palavra: bendito seja o nome do Rei Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero ler convosco Filipenses, bendito seja o nome do Senhor. Já está ali. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Aleluia. Queridos, o que a prisão poderia representar para alguém que não estivesse convertido? A prisão era o ponto final. A prisão era o fim de todas as coisas, mas para aquele que tinha a chama acesa no seu coração, a prisão foi uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Oh glória! Bendito seja o nome do Rei Jesus Cristo. Queridos e amados, no sofrimento os filhos de Deus podem testemunhar e colher muitos frutos para a glória de Deus. Há muita situação, é muito ruim. Essa situação faz com que muitas pessoas parem de caminhar. Entendam, queridos e queridas, o crente verdadeiro não para de caminhar. O crente verdadeiro, ele morre, aleluia, aleluia, no tempo certo. O crente verdadeiro, queridos, não é peru para morrer de véspera. O crente verdadeiro não se assombra, independente da assolação que venha. Ele está na presença de Deus. Talvez ele não possa estar aqui nesta noite por determinação médica ou até mesmo do próprio pastor que pediu que cada um guardasse a sua saúde, mas ele está na presença de Deus, na sua casa, cantando, louvando, bendizendo, testemunhando. Quando tem a oportunidade, fala do amor de Deus e não vê a hora que a porta seja aberta para que ele possa estar novamente na casa do Senhor, bendizendo o seu nome. O crente verdadeiro não para, o crente verdadeiro não desiste.
Oh, aleluia! Queridos, de fato a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória acima de toda comparação. Não precisamos nos desesperar no vale da dor, pois nosso Deus é especialista em transformar nossos sofrimentos em portas de entrada para o Evangelho. Às vezes nós pensamos que essa situação é para o mal, mas entendamos que da mesma forma que foi com Paulo, aleluia, é para que o Evangelho seja pregado com mais contundência. Aleluia. Muitas pessoas estavam brincando de crente. Muitas pessoas estavam vindo à igreja como religioso, só para bater cartão, para dizer eu estou presente no culto, mas não levavam a sério a palavra, não levavam a sério Deus da palavra, não levavam a sério o Espírito Santo, mas veio agora este vento, aleluia, para que cada um venha refletir a forma que vinha servindo a Deus. E eu acredito, queridos, que quando retomar a esta caminhada, a igreja virá mais forte. Aquele que estava titubeando vai firmar os seus pés na presença de Deus. Eu creio em crentes na escola dominical, no culto de ensino. Eu creio em crente querendo fazer visita. Eu creio em crente evangelizando, falando do amor do Senhor. Eu creio em crente orando nos montes. Eu creio em crente nos becos e valados, resgatando o pecador. Queridos, este exemplo do servo Paulo nos faz refletir o quanto nós precisamos melhorar. O quanto nós precisamos tomar posse da chamada, da vocação que nos foi feita pelo Senhor. O quanto nós precisamos tomar posse do poder do Espírito Santo que está sobre nós. O quanto nós precisamos fazer valer a pena as aflições dos mártires. Queridos, ainda não é o fim. A palavra nos diz, quando vier estas coisas, ainda é o princípio das dores. Há muita água para rolar, há muita coisa para acontecer, mas há muitas almas a serem alcançadas. E Deus conta comigo e com você. Deus conta que esta obra se realize. Que nós possamos tomar posse, queridos, da vontade de Deus. Não se renda, não se entregue. Não seja um crente mais ou menos. Não se acomode com tão pouco. Queira mais. Ore, busque Jesus. Peça mais, para que Deus te use mais. Eu acredito, pelos olhos da fé, crentes que não oravam, vão passar a orar. Crentes que não louvavam, vão passar a louvar. Crentes que não pregavam, vão passar a pregar. Aleluia. Crentes que não amavam, vão passar a amar. Crentes que não tinham o desejo dos dons espirituais, vão bater nas portas do céu e vão clamar. É chegada a hora. Aleluia. Aleluia, nós precisamos tomar posse, precisamos ocupar o lugar que é nosso. Ei, crente mais ou menos não vai suportar os dias maus, não vai. O medo de muitas pessoas é devido a esta paralisação nos cultos públicos, muitos desviarem do caminho.
Ei, como eu disse, o crente verdadeiro, ele não se afasta do Senhor. Aleluia. Isso é algo motivacional. Ele vai buscar mais. Ele vai ter a cada dia o anseio de se reunir na congregação. Os que trabalhavam vão procurar fazer o melhor para o Senhor. Os que lideravam vão procurar fazer o melhor para o Senhor. Assim eu creio. Aleluia. Queridos, para encerrarmos, quando ele encerra a caminhada, ele usa o termo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O verso 8 ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Mas ele não para por aí. Ele diz: e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Continue profetizando, continue esperando o dia da vinda do Senhor, porque ela está próxima. Vamos estar orando nesta noite, agradecendo a Deus por esta rica oportunidade. Que Deus vos abençoe, que Deus cuide de cada um de vós, que Deus sustente a sua caminhada, e que dias melhores virão, estão prestes a chegar. Aleluia. E eu quero ver os milagres de Deus neste lugar. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, agradeço a Ti, Pai, pelo testemunho vivo da Tua palavra, a qual nos mostra a trajetória deste missionário, deste homem, Pai, que se comprometeu com o Teu Evangelho, ao ponto, Senhor meu Deus, de gastar a sua vida na obra do Senhor. Deus, eis aqui, papai, a Tua igreja, Senhor, do Dom Pedro I. Rogo ao Senhor, estende as Tuas potentes mãos sobre a vida dos que estão aqui. Está lá, Senhor. Opera, Senhor, na vida do meu irmão. Eu rogo, opera na vida da minha irmã. Deus, se a enfermidade cura agora, se a tristeza alegra, Senhor, se a prisão liberta, age, Senhor meu Deus. Assim eu clamo que em nome do Senhor Jesus para todo sempre, haja milagre em meio ao Teu povo, que nestes dias, meu Pai, quando a Tua igreja voltar, papai, a marchar, que o Senhor, meu Deus, tenha, Pai, através dos Teus filhos, testemunhos para serem contados, de vidas que foram alcançadas em meio ao caos. Assim, Senhor, eu creio, e assim, Senhor, eu Te peço e Te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Deus seja louvado e Deus seja engrandecido. Deus abençoe a vida do servo do Senhor. Foi bom revê-lo, rever a irmã Simone, né? Não deu para ver os meninos, né? Que já deve estar 2 moções, né? Manda o nosso abraço para o Elias e para Sara, né? E também para Emily. Nós estamos com saudade deles também. E nós nos alegramos por rever a irmã Simone, de poder estar aqui ouvindo os queridos trabalhando e conduzindo também a palavra e o louvor ao nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu quero aqui abençoar a tua casa, eu quero aqui abençoar a tua família. Que Deus te dê uma semana, querido, de bênçãos. Que em meio à alegria possa brotar a felicidade, a prosperidade dentro da sua casa e da sua família, queridos. Que essa semana seja uma semana de boas notícias, porque de março a gente já está cansado de ouvir, né? Mas que Deus possa abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Que Deus te dê proteção, você que está trabalhando, você que não pode trabalhar, mas que Deus te sustente, te abençoe e te guarde. Que em meio a todas as circunstâncias que dizem que não, Deus possa abrir portas para você.
Deus possa abrir portas para você que trabalha por conta própria, para você que depende, né, do seu trabalho, para levar o sustento para a sua casa. Que nada falte, que Deus te dê saúde, que Deus te dê guarda, que Deus te abençoe, que de uma maneira sobrenatural nessa semana que vai entrar. E se você quiser, como fez o Daniel, a Gemima e a Elisa, gravem um vídeo aí, manda no meu WhatsApp privado, tá bom? Para que seja surpresa para os outros irmãos. E aí na quarta-feira, na sexta-feira, conforme forem chegando os vídeos, a gente coloca aqui no telão tudo isso que dá para a gente poder ver que você está bem. Eu tenho falado isso aos irmãos, que todas as visitas que nós já pudemos fazer, aqueles que a gente já não foi ainda, nós iremos, que é porque não dá para a gente poder ir em todos no mesmo dia. É poder ver que todos os irmãos estão bem, é poder ver que os irmãos estão bem, estão felizes, estão sorrindo, ninguém está lá sem poder levantar da cama, e nós nos alegramos porque nós podemos rever cada irmão bem, graças a Deus, debaixo da proteção do Senhor. Nós estamos aqui então para mais uma semana, e nessa semana será uma semana de bênção e de vitória em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo depois, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no seu Facebook para os seus amigos e queridos, para que esta palavra que foi pregada essa noite possa estar se multiplicando e alcançando outras vidas e outros corações. Feche seus olhos, você que está na sua casa, aqui na casa do Senhor. Mais uma vez, obrigado, pastor Edmilson. Obrigado, irmã Simone. Foi bom rever os amados. Pai, nós estamos encerrando mais este culto. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pela honra e o privilégio de poder adorar e Te servir, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra, ela nunca volta para Ti vazia. Ela sempre cumpre o propósito ao qual o Senhor a determinou. E a Tua palavra, Pai, possa estar indo e produzindo efeito em cada coração, em cada lar, em cada família, Senhor. Pai bondoso e Deus querido, abençoa o pastor Edmilson, a irmã Simone, seus filhos, o ministério, ó Pai, dos Teus servos, a igreja que os Teus filhos congregam, a volta e o regresso para casa, Senhor. Que o Senhor os conceda, Pai, graça, favor e misericórdia a cada dia. Mão protetora, Pai, esteja sobre a vida dos Seus filhos. Eu oro, Pai, pelos meus irmãos que estão aqui nos acompanhando. Obrigado pela presença do presbítero Juarez, do presbítero Isaías. Obrigado a Deus pelo Cleito, pela sua mamãe. Obrigado pela vida do Daniel. Que tenha, Deus, se dedicado junto com o Magno aqui, ó Deus, para melhorar a cada dia mais o som e a imagem, ó Pai, da transmissão destes cultos. Que o Senhor o recompense, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado pela vida do irmão Antônio, pela vida do Arivelto aqui também, do Rafael. Obrigado, Senhor. E que eu quero estender essa bênção para todos os meus irmãos na sua casa. Abençoa, Senhor, a cada um. Dê paz, dê descanso, dê graça, dê favor, Senhor. Protege e livra do mal, de toda enfermidade, o qual eu repreendo contra os meus irmãos, em nome de Jesus, Pai. Que essa semana seja uma semana de bênção, de alegria, de paz, de conquistas, de vitórias, Senhor. Os nossos jovens, nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos idosos, meu Deus. Todos os irmãos, ó Pai, sintam abraçados, cuidados, amparados. A Tua presença possa, Senhor, invadir cada lar e cada coração, meu Deus, de uma maneira extraordinária e sobrenatural em suas vidas, Senhor. Assim eu abençoo cada um, Pai, e rogo as bênçãos sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre esta nação, em nome de Jesus. E que o grande amor do nosso Deus, e que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo possa estar sobre as nossas vidas, as nossas famílias e sobre todo o povo do Senhor, espalhado sobre a face desta terra. Vamos dizer aqui, você diz aí na sua casa, amém. Deus te abençoe, querido, com uma boa semana, em nome de Jesus.